Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e está começando mais um Espaço Livre. E hoje estamos conversando com Ioran Muroni, ele que nasceu na cidade de Caçador, Santa Catarina, mas veio morar em Ouro Fino com apenas 8 meses de idade. E, recentemente, voltou à sua cidade natal de uma forma inusitada, de bicicleta, percorrendo aí um total de 1.800 quilômetros, pedalando, é isso mesmo. Eu acho que eu não teria coragem de fazer essa viagem de carro e ele fez aí pedalando de bicicleta, saindo aqui de Ouro Fino e vai nos contar no Espaço Livre de hoje como foi esta aventura pelas estradas do Brasil. Durante alguns, aí vamos saber quanto tempo durou essa viagem, como foi que ele passou, se passou frio, se passou calor, se enfrentou chuva, se enfrentou sol. Ele vai nos contar tudo isso no Espaço Livre que você vai ouvir a partir de agora. Boa tarde, Ioran. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo. Tudo ótimo, e vocês? Ioran, vamos começando aqui pela sua origem, né? Você nasceu na cidade de Caçador, lá em Santa Catarina, e veio morar em Ouro Fino. Como que foi isso? Por que você nasceu lá e por que um catarinense de origem veio tão novinho morar aqui em Minas Gerais, aqui em Ouro Fino? Se eu não me engano, meus pais se conheceram lá em Santa Catarina, como minha mãe trabalhava com roupa e meu pai também, acabaram se conhecendo e eu nasci lá. E depois de alguns meses lá, perceberam que eu tinha muitos problemas de saúde relacionados à temperatura. E parece que a gente acabou se mudando para cá devido a isso, já que o clima é mais ameno e também por insistência dos meus avós por parte paterna. O seu pai é daqui de Ouro Fino? Meu pai é daqui de Ouro Fino. E sua mãe de lá? Minha mãe de lá. Aí você veio para cá. E morando aqui em Ouro Fino, bicicleta é uma coisa que toda criança acaba, pelo menos a grande maioria das crianças, acaba aprendendo a andar de bicicleta, aquela coisa da rodinha, aí tira, uma hora o pai ajuda a aprender. Com que idade, assim, que você aprendeu a andar de bicicleta, teve a sua primeira bicicleta, você lembra disso e tal? Você tem... Se eu não me engano, eu tinha por volta de uns 6 ou 7 anos. Mas fiquei bastante tempo sem andar, eu acho que eu voltei a andar tem uns 5 ou 6 anos, se eu não me engano. Que você pegou de novo uma bicicleta? Eu peguei de novo para andar. E qual foi a motivação? Bicicleta é uma coisa assim, eu já vi que de vez em quando ela volta à moda, né, de bicicleta. Sim. E a gente vê que atualmente, até por uma questão de saúde, muita gente voltando a pedalar, o que é muito bom, né, cuidar da saúde. Pessoas retomando o hábito de andar de bicicleta. Você retomou nessa vibe também de cuidar da saúde? Como que foi? Foi sim. Eu trabalhei na Iconecta por cerca de 6 anos. Eu fiquei bem sedentário. Eu engordei cerca de 45 quilos nessa época. Aí, como a gente tem bastante problema de saúde relacionado na família, excesso de peso, aí eu decidi fazer alguma coisa. Emagreci os 42 quilos em cerca de 1 ano e meio, se eu não me engano. Só pedalando? Só pedalando. E aí você fazia viagens assim longas para perder esse peso ou pedalava fazendo trilhas aqui na região, por perto? Como que você fazia? Início eu pedalava bastante por perto, eu tinha bastante medo de sair. Mas chegou uma época que, sei lá, eu tava indo pro Rio, pra São Paulo, tudo de bike, fazendo 150, 200, 250 quilômetros numa vez só. E você ia sozinho ou ia com mais gente? Como é que funcionava isso? É que eu tenho um horário bem complicado, eu trabalho da meia-noite às 8. E normalmente meu horário não bate com o do pessoal. E nisso eu normalmente acabo indo sozinho. E não dá medo, Ioran? Dá bastante. Tanto que eu já fui atropelado uma vez na estrada e fiquei cerca de 1 ano parado. Devido ao atropelamento eu quebrei um braço e machuquei algumas outras partes. E medo, assim, de assalto, essas coisas? Porque muitas vezes você fica em lugar, eu presumo que você deve passar muito tempo sozinho mesmo, literalmente, sem ninguém por perto, sem uma casa, muitas vezes até sem passar carro nem nada. Eu imagino que certas localidades ocorra isso, né? Sim, a gente evita. Se for para ir sozinho, tenta não passar em alguns locais que a gente já sabe que corre o risco. A gente tenta não ir, se for, pede para algum carro ir bateando pra gente, indo na frente. Algum conhecido tá passando e vai de carro na frente, vai seguindo a gente ou algo assim. Entendo. E como é que surgiu a ideia de fazer essa viagem? Você foi até a sua cidade natal, até Caçador, foi isso? Ou você passou? Como é que foi essa viagem para... Isso, eu saí daqui de Ouro Fino, eu fui até
Aparecida, São Paulo. Depois de Aparecida, São Paulo, fui até Paraty, no Rio. Paraty, no Rio, eu desci até Curitiba pelo litoral. Subi para Curitiba e depois desci pelo litoral novamente. Fui até Florianópolis. Florianópolis, eu fui até a Serra do Rio do Rastro, que era um sonho meu conhecer, de muitos ciclistas, eu acredito. E depois eu fui para Caçador. Levou cerca de 15 dias, se eu não me engano. 15 dias de pedal. E aí, como que era? Você pedalava, você tinha um horário? Você pedalava quantas horas por dia? Existia esse planejamento? Como que funciona? Como que era o seu dia? Que hora que você acordava? Que hora que você parava para almoçar? Explica pra gente aí como que funcionava o dia. Eu não costumava colocar horário para nada. Se eu sentisse cansaço, eu parava na cidade, comia, descansava e dormia. Mas normalmente eu pedalava de 6 a 12 horas por dia. Mas, ô Yoram, uma coisa que eu fiquei curioso, quando eu vi, a gente, pra quem não sabe, hoje tá sendo a primeira vez que eu tô pessoalmente com o Yoram, mas a gente já é amigo há alguns anos pela internet, morando na mesma cidade, né? Verdade. E é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente, mas na internet, desde o Orkut, né, que a gente se conhece, que a gente é amigo na internet, e pela primeira vez a gente tá junto, e eu fui acompanhando pelas fotos, né, a viagem dele, ele foi postando fotos, e desde então pensando, quando ele voltar eu vou chamar, se não der para um espaço livre, pelo menos fazer uma matéria pro informativo, mas eu falei, não, um negócio desse tem que ser um espaço livre que deve ter bastante história para contar. E uma curiosidade bem básica minha, com relação a essa viagem, era sobre a alimentação sua. Porque eu imagino o seguinte, você não poderia comer nada muito pesado, porque senão você não ia conseguir pedalar, mas também não podia comer ali, né, uma meia dúzia de folha de alface, porque você também não, dali a pouco você ia desmaiar ali por hipoglicemia, alguma coisa do gênero. Você tinha alguma instrução com relação a isso? Como que você coordenava essa questão de cuidar da sua alimentação? Como que funcionava isso? Tinha dia que eu chegava a gastar 8.000 calorias num dia só. E eu coloquei uma regra de comer de cada a 2 horas, eu não podia passar de 2 horas sem comer. E normalmente com 2 horas você não consegue encontrar nada bom para comer. E normalmente acaba comendo coxinha, salgado, suco. Essa parte foi bem difícil, danificou bastante o corpo. Foi bem complicada essa parte. Às vezes, uma vez por dia, eu conseguia fazer uma refeição maior. Que isso era na hora de dormir. Mas no mais era só bobagem mesmo. Não tinha como coordenar, não tinha como levar. Essa parte foi a mais complicada. Porque pra você carregar também é peso, né? Então aí já dificulta na hora de pedalar. E aí me leva a outra coisa. Você vê que eu tô a gente vai para as coisas básicas. Sim. Aqui, depois a gente vai começar no que é mais básico, depois nós vamos para as coisas, vamos pegar aí as paisagens e tudo mais, porque nós vamos para um outro ponto. Dormir. Como que você achava lugar? Porque a gente sabe que muitas vezes nas estradas é difícil você encontrar uma pousada, um hotel, ou sei lá, um lugar para um abrigo decente. Sim, dependendo verdade. Da localidade que você tiver, é complicado. Como que você fazia? E até por questão de segurança e da própria bicicleta e tudo mais, como que funcionava isso? Você passou algum perrengue nessa sua jornada? Bastante, viu? Na verdade, eu ia falando pra minha namorada onde eu tava e ela ia procurando locais pra dormir. Ela ficava procurando, pesquisando e falava, se você passar de tal cidade, não vai ter mais lugar pra dormir. Se você passar depois das 4, você não vai chegar lá antes da noite. E ficou nisso. E a outra regra que eu coloquei também é que eu não ia dormir em lugar nenhum que não aceitasse a bicicleta dentro do quarto. Porque algumas pessoas queriam guardar a bicicleta na garagem, por exemplo, amarrar lá fora e deixar. Aí eu falava, bom, tchau então, obrigado, não precisa. Aí eu ia embora. Literalmente eu ia embora, o pessoal não acreditava que eu ia embora porque a bicicleta não podia dormir no quarto comigo. O dono do estabelecimento podia não entender, mas é perfeitamente compreensível. Você não podia correr o risco de ter sua bicicleta, perder a bicicleta ou mesmo ter ela danificada, né? Aliás, aconteceu em algum momento da viagem, porque é claro que mesmo com todo cuidado é um objeto mecânico, né? Aconteceu em algum momento de sei lá, romper alguma raia, ter algum problema de você precisar de dar uma manutenção na bicicleta durante a viagem, de precisar levar mesmo, não você mesmo, porque a gente sabe que quem é ciclista acaba aprendendo muita coisa, né? Mas você teve que levar em algum momento num bicicleteiro, procurar um bicicleteiro durante a viagem, ou carregar a bicicleta, teve que descer e fazer alguma parte do trajeto a pé, porque a bicicleta te deixou na mão em algum momento? Não, na verdade no primeiro dia entortou um pouquinho a corrente, mas eu já encontrei alguém lá em Aparecida mesmo que arrumou pra mim.
E, se eu não me engano, quando eu cheguei em Curitiba, o freio deu uma entortadinha e ele continuou pegando até o final da viagem, porque ninguém conseguiu arrumar. É um freio a disco hidráulico, então o pessoal não tem muito conhecimento. E foi nisso até o final da viagem. Nem em Curitiba você não conseguiu alguém não consegui. Que arrumasse? Talvez até encontrasse se procurasse mais, mas eu tava com o tempo muito apertado. Você não tinha como ficar pesquisando lá em Curitiba, que também não é uma cidade pequena, né, para você achar. E vamos lá. Ô Yoran, falando dos perrengues, e claro que aquele escritor Ariano Suassuna fala uma coisa que é engraçada, que ele fala assim, o que é ruim de viver é gostoso de contar, né? E o que é gostoso de viver é ruim de contar. Não sei se essa a primeira parte eu concordo, não sei se a segunda eu concordo tanto, porque agora nós vamos entrar numa parte que eu acredito que foi boa. Você falou de uma serra aí, que você disse que você morria de vontade de conhecer, e que todo ciclista tem vontade de conhecer. Qual que é o nome da serra mesmo? Serra do Rio do Rastro. E por que todo ciclista tem vontade de conhecer e você também tinha vontade? Ela foi eleita a estrada mais bonita do mundo, na verdade. Ela, se eu não me engano, ela ganhou com mais de 6 mil votos de diferença para a segunda estrada. Se eu não me engano, fica na Dinamarca. Nossa. E ela realmente é muito linda, tanto para subir, tanto para descer, quanto para chegar lá no topo dela e ficar admirando a paisagem. Eu cheguei lá às 8h30 da manhã e fui conseguir sair, era quase 1h da tarde, porque não dava vontade de vir embora. Só observando? Só observando, eu não fiz nada, eu fiquei lá em cima feito um bobo olhando para baixo. Eu acho que eu vi uma foto que você tirou nesse lugar. E nessa, aliás, eu vou te pedir para encaminhar as fotos, porque depois essa entrevista vai para o nosso portal. Sim. E aí a gente posta as fotos lá, a sua. Claro. A gente coloca o endereço do seu Instagram para as pessoas te seguirem e verem as fotos no Instagram também, mas algumas fotos você passa pra gente colocar no nosso portal também. Tem bastante, viu? Vai ser muito interessante. E, inclusive, aí a gente coloca a legenda nessa foto aí e nas demais. E assim, teve algum lugar que te decepcionou? Algum lugar que você falou assim, esse lugar eu vou conhecer, vou achar legal, e chegou lá e falou, Teve sim, Guarujá. Nossa, Guarujá foi uma decepção total. O pessoal rude, não ajudavam, a bicicleta era sempre um estorvo. Pra lavar minha roupa, eles queriam cobrar R$20 a peça. Depois que eu expliquei pra eles o que eu tava fazendo e o porquê eu tava fazendo, eles baixaram pra 10. E eu procurei lugar pra dormir. R$20 a peça? A peça. Tudo bem que tá tudo caro hoje em dia, mas R$20 uma peça de roupa é demais, né? Aí, no caso, eu fiquei procurando pousada lá cerca de 3 horas. Todos os locais não aceitavam a bicicleta ou não tinham lavanderia, que era uma das minhas prioridades, ter que ter a lavanderia e aceitar a bicicleta lá dentro. E não achei, eu rodei das 3 até as 6 da tarde e acabei encontrando um lugar lá que eu acabei pagando R$260 numa pousada. E ainda nem lavaram a roupa direito. Ô Yoran, e você nessa viagem, você teve algum patrocínio? Você falou aí do custo da pousada e de querer te cobrar R$20 para lavar a roupa. Como que foi custeada essa viagem? Você teve patrocínio? Como é que foi? Não teve patrocínio. Eu mesmo paguei tudo, só que teve bastante gente que ajudou na campanha de arrecadação, que foi uma das coisas que eu queria fazer desde o início. Eu não pedi patrocínio justamente para não envolver o dinheiro da arrecadação com a viagem. Ou seja, eu paguei tudo do meu bolso mesmo e com a ajuda de alguns familiares. Entendi. Mas essa campanha de arrecadação foi tipo desses crowdfunding, assim? Ou foi só pedindo para familiares, amigos? Como que foi? Começou comigo pedindo para amigos, ciclistas mesmo, familiares. Eu pedia só arrecadação de roupa, material de limpeza, comida. E no final teve muita gente pedindo arrecadação para doar via Pix. Aí eu acabei abrindo uma conta no meio da viagem para isso. No meio da viagem? No meio da viagem, porque tinha muita gente pedindo para ajudar. E aí você abriu em banco virtual, né? É claro, porque isso. Se você fosse abrir numa agência lá do Paraná, de Santa Catarina, ia ficar complicado para você tocar essa conta depois. E aí o seu destino, então, era a cidade de Caçador. Isso mesmo. Você me contou aqui, antes da gente começar a gravar, que você deu uma entrevista em uma outra cidade. Foi de Santa Catarina? Qual que foi? Lá em Caçador mesmo. Em Caçador mesmo, quando você chegou lá. Foi. E como que foi essa experiência? Hoje, então, aqui não é a sua primeira vez, né? Já é a segunda. Como que foi a experiência de conceder uma entrevista na sua cidade natal?
Foi bem legal, porque estavam todos meus familiares me esperando lá junto com o pessoal da entrevista. Foi bem legal, mas eu não sou tão bom nessa parte assim. Não, se eu, como entrevistador, posso dizer que você está indo bem aqui. Você aprendeu. A experiência que você teve lá te preparou para hoje, que tá mandando bem aqui. Ô, Yoran, e você pretende repetir esse feito, sei lá, ou voltando para Caçador, ou indo para outro lugar agora no Brasil, já que você fez essa primeira vez? Pelo que a gente nota aqui, pelo seu semblante, por tudo, eu acho que você dá para entender que valeu a pena, que você gostou da experiência. Eu estou errado em deduzir isso? Não, valeu a pena demais. Eu pretendo fazer algo logo não, né? Tem que recuperar por pelo menos um ano. Mas pro norte da próxima vez, provavelmente. Pro norte mesmo do Brasil? Sem destino ainda. E aí como você já teve essa experiência agora, ainda mais com essa entrevista aqui, já tendo também sido entrevistado lá em Caçador, e provavelmente outros veículos de imprensa vão acabar te procurando depois dessa entrevista aqui na Difusora. Você pretende eventualmente tentar conseguir patrocínio? Porque com o seu Instagram, por exemplo, você pode ir divulgando, se você tiver lá uma camiseta com uma marca, a gente deixa até esse recado aqui para os empresários aí de Ouro Fino. Uma camiseta com uma marca, você parando em cada cidade numa viagem, digamos, vou chutar aqui, que você faça uma viagem para Salvador, na Bahia. Foi a primeira cidade que veio aqui na minha cabeça, que fica ao norte de Ouro Fino, né? Você vai parando em algumas cidades, parei aqui em Belo Horizonte, você tira uma foto lá no centro de Belo Horizonte com a camiseta da empresa tal. É uma propaganda. Sim. Então aí o ser empresário de Ouro Fino, ou que não seja empresário aí da região que a radiodifusora Ouro Fino atinge, aí um jeito de você patrocinar um cara que está fazendo um negócio bem legal e é realmente, eu tô admirado, porque igual eu falei no começo da entrevista, eu não sei se eu teria coragem de fazer essa viagem de carro. A não ser que se eu tivesse parentes lá, como você tem, eu acho que teria uma motivação para ir de carro. Eu não tenho parente, então aí já fica um pouco menos atrativo, né? Embora essa serra aí que você falou, eu fiquei bem curioso para conhecer, porque você disse que você ficou das 8 às 2 da tarde, é isso? Fiquei das 8h30 até 1 da tarde lá pra sair. Até 1 da tarde. E não tem nada pra fazer lá, tipo, não tem atração, não tem... Tem um lugarzinho pra comer, mas tirando isso... É só a vista. E ela é o quê? Ela fica perto do mar? Ou é serra? Como é que é o lugar? É uma serra que te leva do nível do mar até 1.500 metros de altura. Você fica subindo por cerca de 28 quilômetros. É a coisa mais linda que eu já vi. As fotos e a palavra não dá pra descrever ela. Entendi. Realmente é muito linda. E como que foi a volta? Você voltou pedalando também ou não? Não, eu cheguei lá e eu entrei em exaustão. O plano era voltar pedalando, mas eu não consegui. E a bicicleta também estava bem danificada. Aí eu acabei voltando de carona com um amigo que veio até São José dos Campos. São José dos Campos eu peguei carona de novo até Pouso Alegre. E Pouso Alegre eu encontrei um outro conhecido que me trouxe até Ouro Fino. Aí me leva, então, já que você falou da exaustão, você teve algum preparo, assim, você fez algum preparo físico, um educador físico, alguma coisa antes de fazer essa viagem? Acho até importante para alguém que está ouvindo e queira se aventurar saber como funciona isso, né? Eu acho que eu comecei a me preparar desde que eu comecei a pedalar. Eu sempre pensei em fazer uma viagem do tipo. Nem conhecia nada sobre bicicleta, tinha acabado de montar em uma e já pensava em fazer algo do tipo. Mas aí eu treinei por cerca de 4 anos, fui atropelado, fiquei parado por mais ou menos 1 ano, porque depois do atropelamento você fica com medo de voltar, tem muita coisa envolvida. Mas depois que eu voltei, eu treinei por cerca de 1 ano e alguns meses. Pensando nisso, já com esse objetivo. E o planejamento, depois disso, se eu não me engano, durou cerca de 7 meses, e quando eu vi, eu já estava na estrada para ir. E assim, você foi sozinho e tudo. Você tem vontade de continuar pedalando sozinho, ou se tiver me desculpa a palavra, se tiver algum maluco que queira te acompanhar e fazer uma viagem longa junto com você, seria bem-vindo, ou você gostou mesmo da vibe de só você... ali lobo solitário pelas estradas? É bem legal poder colocar o seu próprio ritmo nos pedais, mas se aparecer alguém eu topo isso sim. É legal, é bem legal. Ainda mais se for ajudar a arrecadar mais coisas ainda. Porque 2 pessoas divulgando, querendo ou não, é mais do que uma, né? E também acaba sendo mais seguro, né? Também Bem mais seguro, mas eu acho que ia complicar um pouquinho, por exemplo, a questão de pousada. Porque tinha lugar que eu chegava, tinha 1 quarto.
Aí, por exemplo, ia ter que procurar um quarto pra mim e um quarto pra ele em outro lugar. A comida eu acho que seria mais tranquilo, mas na questão de pousada seria um pouquinho mais complicado. Ainda mais com essa questão de ser uma pousada que aceitasse que a bicicleta aceitasse a bicicleta e também lavasse a roupa, né? Que é bem importante ficar com ela limpa. Exato, porque você tem que estar sempre... Você tinha que levar quantas mudas de roupa, Yoran? Eu levei 2 mudas de roupa. Que daí você tinha que estar sempre uma lavada, uma lavando e outra no corpo, né? Isso mesmo. E também não dá para levar mais, porque aquele negócio, quanto mais peso você levar, mais difícil fica o trajeto, né? Eu levei cerca de 3 quilos de bagagem. E a bicicleta, se eu não me engano, ficou pesando 14 quilos, 13,5 quilos, quase 14. Foi bem complicado. Podia ter levado menos coisa ainda. Eu levei bastante coisa para cuidar da pele, porque é muito importante essa parte. É porque você viaja, é no sol o tempo todo, né? Sim, sol, chuva, peguei bastante chuva. Mas foi legal. Valeu, a gente nota no seu semblante que valeu a pena, que a gente percebe que você vai fazer isso de novo. A gente sabe, não tem, se você falasse aqui que não, eu falava assim, eu ia falar que na hora que você fosse embora eu gravava aqui pros ouvintes, falava, gente, ele falou que não, mas ele tá mentindo. Não ia falar na sua frente porque ia ficar chato. Ô, Yoran, olha, muito obrigado pela sua entrevista. Você pode tirar essa ideia da sua cabeça que você é ruim como entrevistado, porque foi muito boa a entrevista. Eu garanto que os ouvintes também adoraram. E se você quiser acrescentar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação, você fica à vontade. Sim, eu acho que seria legal falar sobre a falta de respeito que as pessoas têm com o ciclista na rua. Às vezes tem 3ª, 4ª faixa disponível, o caminhoneiro ou até mesmo a pessoa de carro, ela passa do seu lado buzinando, jogando o carro literalmente em cima de você para te tirar da pista. Não sei se acham que não temos o direito de estar lá, mas realmente todo mundo tem. Seria bem legal se as pessoas respeitassem mais. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui jogado para fora da estrada nessa viagem. Então esse é um recado bastante importante aí, as pessoas aí que dirigem, que estão nas estradas, tomarem cuidado com os ciclistas. Afinal de contas, se você está num carro e a pessoa está numa bicicleta, você é mais forte, né? Você não vai correr. Um ciclista não vai te colocar em risco e você estando num carro ou num caminhão, principalmente se estiver num caminhão, você vai colocar um ciclista em risco. Então é isso aí. Muito obrigado, Yoran, pela essa entrevista. Boa sorte nas suas futuras jornadas. Muito obrigado, eu que agradeço, Luiz. Foi legal pra caramba, viu? É isso aí. E este foi o Espaço Livre desta sexta-feira, que trouxe Yoran Muroni, ciclista, aqui um profissional de tecnologia da informação, que a gente imagina aí que ia ficar sentado na frente de um computador, mas na verdade, além de fazer isso como profissão, pedalou 1.800 quilômetros de Ouro Fino até a cidade de Caçador, Santa Catarina, para reencontrar os familiares lá de Caçador, né? Ele que a mãe é dessa cidade, o pai daqui de Ouro Fino, fazendo essa aventura, conhecendo lugares incríveis, como a Serra do Rio do Rastro, um lugar aí que agora eu fiquei com vontade de conhecer também. E você, ouvinte, segue na programação da Difusora Ouro Fino, agora com Rádio Serviço e logo após programa Vale Tudo com o meu amigo Paulo Henrique.